Despertar em nós, agustar em nós o desejo de conquistar, de vencer, principalmente nos dias que nós estamos passando, nós estamos atravessando uma pandemia, nós precisamos nos sermos fortalecidos pela palavra do Senhor. Assim como Josué fortaleceu e encorajou o povo a conquistar a terra, hoje nós precisamos sermos fortalecidos a olharmos e entender que em Deus nós temos a vitória. E hoje nós estamos na quarta lição da nossa escola bíblica dominical e nós estaremos falando hoje sobre vencendo os obstáculos. Nós estamos aprendendo aqui que há uma certa disciplina da nossa parte quando nós temos o desejo de conquistar algo, de chegar a algum lugar, há uma certa preparatória, Então hoje nós vamos estar estudando sobre vencendo os obstáculos. E é importante nós pensarmos que quando nós sonhamos com algo, quando nós colocamos algo em nosso coração, eu quero conquistar isto, eu quero ser alguém neste padrão, eu quero traçar essas metas para a minha vida, é importante nós sabermos que dentro de tudo isso vai surgir os obstáculos. A vida, as nossas vidas são feitas de obstáculos e nós precisamos estar aptos a vencer esses obstáculos. E é muito importante nós hoje compreender que nós temos a palavra do Senhor para nos ajudar. E nós precisamos achegarmos à palavra de Deus. Nós precisamos fazer uma entrega total, uma confiança na palavra do Senhor. Então eu quero convidar você a ficar conosco, a participar conosco, Esta aula ela está sendo transmitida pelo Facebook e será postada também no YouTube. Então desde já eu quero te convidar você a conhecer o nosso canal no YouTube, a qual nós temos o propósito de propagar a palavra do Senhor. Quero te convidar você a escrever, a curtir, a visualizar os nossos vídeos, a nos ajudar a propagar a palavra do Senhor. E se você desejar compartilhar esses vídeos, para que mais pessoas possam chegar ao pleno conhecimento. Não é ouvir falar de Deus, mas ter o pleno conhecimento. Conhecer as benevolências, as bênçãos do Senhor. Então eu quero te convidar você a nos ajudar, a compartilhar, a curtir esses vídeos, a se inscrever no nosso canal. Então eu quero que você, se possível, pegar a Bíblia, para nós estarmos fazendo aqui um estudo corretamente, fazer as suas anotações. É importante nós escrevermos aquilo que nós achamos que é bom, aquilo que vai enriquecer o nosso conhecimento. Então vamos seguir em diante. Então aqui na lição de hoje nós vamos falar sobre vencendo os obstáculos. É muito importante nós frisarmos sempre esta palavra, vencer. Vencer os obstáculos. Então a nossa vida ela é feita de obstáculos. Desde o nosso nascimento, nós estamos, quando nós estamos ali no embrião, ainda nós já estamos vencendo o obstáculo para viver. Então todo dia nós vamos ter um obstáculo na nossa vida. E é importante nós saber que Deus vai estar sempre nos preparando, nos direcionando para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. O texto do dia hoje está em Josué, capítulo 4, versículo 24, que vai nos dizer assim: para que todo o povo da terra conheça a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Meus queridos, aqui o texto do dia,
nosso textuário, é muito prático, é muito interessante para nós levarmos para a prática. Aquilo que Deus faz na nossa vida é importante para que todos conheçam, para que todos cheguem ao conhecimento. Não, Deus ele trabalha na vida dos crentes. Deus ele trabalha na vida daquele que teme ao Senhor. Assim como foi na vida dos israelitas, dos hebreus ali, que entraram na terra de Canaã. Todas as nações olhavam para a nação e viam que aquela nação era uma nação vencedora, uma nação que tinha Deus do seu lado. Então é muito importante esta textuário para nós hoje, para que o mundo possa entender. As dificuldades estão sobre nossas vidas, mas Deus a cada dia está nos fazendo vencedor dos nossos obstáculos. A síntese do dia, a verdade prática, fala assim: em Jesus Cristo já somos mais do que vencedor. Muito interessante, meus queridos. Nós sabemos que Jesus Cristo, a nossa fonte de vitória. A vida é feita de obstáculos, mas os nossos obstáculos nós vencemos porque nós temos a fonte, que é Jesus Cristo. Então, se você está ouvindo esta palavra neste momento, entenda que Jesus é a fonte da nossa vitória. Jesus é a fonte que nos faz vencedor. Então, em Jesus somos mais do que vencedor. É o que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 8. Então, em Cristo, nós somos mais do que vencedor. Então, Jesus, ele é a fonte do nosso milagre. Jesus é uma fonte que nos faz vencer os obstáculos. Então, é muito importante nós olharmos para a palavra do Senhor, para a vida do Senhor Jesus e compreender que nele nós somos vencedor, que nele nós temos a nossa vitória. Então aqui, meus queridos, hoje, esta lição, vencendo os obstáculos, faz-nos entender algo muito interessante que muitas das vezes, nos nossos dias, é pregado de uma forma distorcida. Muitas das vezes fala assim: eu sirvo a Deus, eu não posso ter problema. Nada disso. Quando nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que a história da Bíblia, as pessoas, as nações, a nação que serviu a Deus, que viveu em prol do Senhor, viveu vencendo obstáculos, viveu em meio aos desafios, em meio às dificuldades, mas em todas elas o Senhor sempre estava presente. Como nós estamos estudando aqui a história dos hebreus, a saga desde o Egito até a entrada da Terra Prometida, então nós vamos ver que em todo tempo Deus estava dando vitória, Deus estava abrindo caminho, Deus estava guiando. E tudo que Deus faz na nossa vida é para nos ensinar, é para nos preparar. Então tudo na nossa vida nós precisamos entender o seguinte, nós precisamos compreender o quê? Que tudo é experiência de aprendizado. O que nós vivemos ontem é importante saber que serve para hoje. Então o que acontece? Acontece o que nós já falamos aqui nas nossas aulas, está dentro desta lição, que enquanto a nação estava no erro, estava murmurando, e não estava acreditando em Deus, eles estavam andando em círculo. E assim também estamos nós. Quando nós não nos colocamos a nossa confiança no Senhor, quando nós não vivemos para Deus, nós vivemos em círculo. Nós vivemos como barata tonta. Nós rodamos e não sabemos para onde nós vai. Mas quando nós temos Deus na nossa vida, nós temos uma direção. Nós temos uma luz. É o que a lição vai nos trazer para nós hoje. Para que nós possamos compreender o quê? Que Deus, Ele está na nossa vida. Que Deus está direcionando os nossos passos. Então, meus queridos, a introdução da nossa lição vai nos trazer este propósito para as nossas vidas. Que nós possamos entender que os obstáculos, as coisas que acontecem na nossa vida, é simplesmente um caminho. É como um rio que vai desaguar no mar. Ele tem os seus cursos, ele tem os seus desafios, ele pega montanha, ele pega pedra, mas ele vai se desviando, ele vai cortando os obstáculos. E assim também somos nós. Nós temos que ter a sabedoria para saber: não, eu quero chegar em tal lugar, eu quero triar tal caminho. Então é isso que a lição de hoje vai nos trazer para nós. Enquanto Israel estava confiando em si mesmo, olhando para as nações que estavam ao redor e não estava confiando em Deus, então o que acontece? Eles começaram a perecer ali no deserto. Mas o dia que a nação confiou: não, nós vamos entrar na terra prometida, nós vamos conquistar, aí sim eles conquistaram a vitória. E assim também estamos nós. Então, meus queridos,
aqui dentro da leitura bíblica em classe, né, de hoje, está em Josué capítulo 3, versos 5, 6 ou 14, quando Deus fala para Josué que era para dar ordem ao povo, que eles iam atravessar o Rio Jordão. E o interessante é que aqui era necessário que o sacerdote levasse a arca na frente. Então aqui alguns preparativos, algumas formas que nós temos que ter na nossa vida para vencer os obstáculos, para vencer a dificuldade. Deus precisa estar conosco, Deus precisa estar na nossa frente. E quando nós vamos olhar aqui, a verdade prática o textual, a introdução vai nos dizer o seguinte, que surge oposições na nossa vida, muitas das vezes oposições humanas, surgem muitas das vezes dificuldades e financeira, social, dentre outras, mas os obstáculos, e mais ainda os obstáculos naturais. Isto não quer dizer que Deus não está conosco, isso não quer dizer que Deus não está na nossa vida, mas isso vai nos trazer a entender aqui, meus queridos, que nós precisamos compreender que Deus ele coloca muitas das vezes esse obstáculo para que nós compreendamos que isso é uma forma de nos preparar e também uma forma de saber que Deus ele está presente na nossa vida, que Deus está conosco. Quando nós olhamos aqui, o povo estava de frente do Rio Jordão, e a lição de hoje vai nos dizer que o Rio Jordão estava na cheia, as águas estavam transbordando. Então era um período de muita chuva, de muita água, então o Rio Jordão subia, então não era possível fazer a travessia naquele período. E muitas das vezes nós pensamos, o momento que eu estou vivendo da minha vida não é um momento bom, não é um momento fácil, mas é neste momento que Deus vai dar a vitória. Nós precisamos confiar. O tópico 1 vai nos dizer assim, atravessando o Jordão, um dia marcante para o povo. Tem coisas que Deus faz na nossa vida que é marcante, que marca. E nós precisamos compreender que a aula de hoje, ela vai nos trazer isso. Os obstáculos surgem na nossa vida, mas nós não podemos passar o obstáculo e amanhã não lembrar dele mais. Nós precisamos marcar isso na nossa vida. É o que a lição de hoje vai falar. Nós precisamos saber que tudo aquilo que nós passamos precisa fazer parte da nossa história, das nossas conquistas. Então aqui vai nos dizer que atravessando o Jordão, um dia marcante para o povo. Aqui esse tópico aqui é muito interessante, que esse tópico ele marca a história da humanidade, desde o princípio até os nossos dias, que vai nos falar quando que o dia 10 do Abibs era um dia magnífico para os israelitas, pois foi neste dia que Deus anunciou que seria comemorado a Páscoa. Aqui, meus queridos, quando Deus anuncia ali para os israelitas que aquele dia seria comemorada a Páscoa, quando nós falamos de Páscoa, nós lembramos, à luz da Bíblia Sagrada, a primeira vez que foi celebrada ou foi falada esta palavra Páscoa, foi quando que a saída do Egito, quando o povo estava servindo no Egito, aquele dia era celebrado a Páscoa, aquele dia foi marcado. E aqui, após 40 anos se passaram, e ali novamente, naquele mesmo dia, seria marcado a entrada na terra prometida. Então aqui a lição vai nos falar o seguinte, que Deus valoriza os detalhes. Toda a natureza, obra das suas mãos, é uma prova cabal desta verdade. Assim, em qualquer dia poderia ser havido o êxito. Então aqui para nos dizer que a qualquer dia Deus poderia atravessar o Mar Vermelho, atravessar o Jordão, mas o nosso Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, ele vai nos dizer, a missão vai dizer que ele é um Deus que valoriza detalhes. Sabe o que quer nos dizer isso? Que a nossa história, a nossa vida, Deus a constitui de detalhes. E muitas das vezes nós vivemos e não olhamos os detalhes. Mas hoje o Senhor nos traz esta palavra para que nós possamos olhar mais para as nossas vidas, no sentido de compreender aquilo que Deus tem feito para conosco, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Nós somos um povo que nós não somos muito de lembrar as histórias, lembrar os feitos. É importante nós lembrarmos, porque quando nós olhamos para a nossa história, nós compreendemos que Deus ele tem trabalhado a cada dia.
Então é muito importante nós valorizar os detalhes que Deus tem criado, que Deus tem proporcionado em nossas vidas, a qual Deus é um Deus que valoriza detalhes. Então quando nós vamos estudar sobre a criação, sobre Deus, sobre o controle de Deus, sobre o universo, nós vemos que Deus ele é riquíssimo em detalhes. Então aqui vai nos dizer, voltando aqui à Páscoa, né? E falando sobre os detalhes de Deus, então são coisas que marcam a história. E quando nós vamos falar da Páscoa, então Deus reservou esse dia novamente para que eles entrassem na terra prometida. E passando os anos, Deus trabalhando no universo, como Deus tem o controle do universo, Deus também marca esse dia para a chegada do Salvador, para a chegada da salvação, que Jesus ele foi morto na Páscoa. Antes da Páscoa, Jesus ressuscitou na Páscoa. Então aqui, meus queridos, então nós entendemos que a história, quando nós vamos olhar para a história, para o que Deus tem feito para conosco, nós vemos que em Jesus nós somos mais do que vencedor. Nós vemos que em Jesus nós somos um povo que fomos ordenados para ter a vitória, quando nós estamos em Cristo Jesus. Então é muito importante nós olharmos para esta lição de hoje, né? Como diz aqui, o Altíssimo achou por bem que toda a humanidade, nas gerações seguintes, se lembrasse de que um dia Deus se fez homem, morreu numa cruz na Páscoa e mudou a história da humanidade para sempre. Então aqui para nós entendermos o detalhe, né? Atravessando o Jordão, um dia marcante para o povo. Então o dia que eles atravessaram o Jordão foi um dia marcante para eles, um dia prescrito por Deus, um dia trabalhado, um dia projetado por Deus, um dia que cabe a mim e você compreender que nós recebemos um grande presente de Deus na nossa vida. Parte 2, a Arca do Concerto, aponta para o caminho a seguir. A Arca do Concerto. Quando nós falamos de arca, nós lembramos que ali no deserto, Deus deu ordem a Moisés que ele construísse o tabernáculo, que era onde habitava a presença de Deus, e dentro do tabernáculo estavam ali os ornamentos, né, os instrumentos sagrados, e a arca era o instrumento mais importante dentro da arca, a qual que todos os instrumentos apontavam para Deus, mas a arca representava a presença de Deus. Então aqui vai nos dizer, a Arca do Concerto aponta o caminho a seguir. Quando nós vamos ver a trajetória de Israel, durante esses 40 anos no deserto, a arca estava o quê? A presença de Deus estava ali de que forma? Coluna de fogo durante a noite, porque o deserto é muito frio à noite, e a nuvem durante o dia, porque durante o dia era muito quente. Então o povo estava acostumado com a presença de Deus dessa forma. E a arca do Senhor ela estava dentro do tabernáculo, como nós falamos, como aonde Moisés consultava a Deus. Mas o que acontece aqui quando Deus dá ordem que a Josué, que era para atravessar o Jordão, como está aqui na nossa leitura, o que nós entendemos aqui, a arca ela estava sempre no meio do povo. Mas neste presente momento, a lição vai nos dizer, a Bíblia também vai nos dizer que a arca foi na frente, levada por quem? Pelo sacerdote, pela a representação espiritual. Então a arca ela foi na frente, o sacerdote foi na frente. Para quê? Para que acontecesse o grande milagre. Então o milagre é ordem divina, é ordem espiritual. Então quando o sacerdote pôs o pé na água, estavam carregando a arca e o mar se abriu. Então que a arca do concerto aponta para o caminho a seguir. Então aqui a arca foi necessário que fosse à frente. A lição que vai nos dizer, mas somente em 3 oportunidades foi ela conduzida pelo sacerdote. Neste episódio, a circulação entre Jericó e quando ela foi levada para o templo de Salomão, o templo construído. Então, nesses 3 episódios, o sacerdote levou a arca na frente. Então, no demais, a arca ela ia no meio do povo. Então, a presença de Deus ela tem que estar no meio de nós. Mas quando aqui ela vai nos dizer que ela tinha que estar à frente, porque tem um momento em nossa vida que nós precisamos fazer? A nossa mente, o nosso corpo precisa ser orientado por Deus. Deus ele precisa estar no centro da nossa vida,
Mas tem momento que Deus ele tem que estar à frente. Nós temos que seguir aquilo que Deus tem para nós. Por quê? Quando eles forem atravessar as dificuldades, Deus tem que estar na nossa frente. Nós temos que saber o momento de atravessar, de romper uma barreira. Nós temos que saber que tem momento que Deus vai estar na frente para abrir o Rio Jordão que nós precisamos atravessar. Nós precisamos entender que na nossa vida há momentos que há processos espiritual. Há momentos na nossa vida que a luta não é pela espada, não é pela nossa sabedoria, não é pela nossa forma de agir. Josué era um grande capitão. Josué tinha grandes estratégias de guerra. O historiador Fábio José vai nos dizer que Josué, quando ele estava no Egito, ele chegou a servir o exército do Egito. Josué, no deserto, ele foi o comandante, mas aqui ele era o capitão. Então ele tinha estratégia para lutar com qualquer exército. Mas aqui, quando ele vai atravessar o Jordão e a arca está na frente, quando ele vai derrubar as muralhas de Jericó, quando ele vai guerrear contra Jericó, já não era as ordenanças dele, mas era o sacerdote com a arca rodeando em volta da cidade. Então aqui, meus queridos, vai nos mostrar que tem luta que nós temos que colocar nas mãos de Deus. Tem coisas que somos nós que vamos fazer, com os nossos preparos, as nossas habilidades, mas tem processo que Deus precisa estar na frente. E aqui, quando nós estamos lá no templo que Salomão fez, nós precisamos entender que Deus ele precisa estar no centro da nossa adoração. Então é muito importante nós olharmos para a arca do concerto, está nos mostrando o caminho a seguir, porque muitas das vezes nós achamos que nós somos muito bem preparados e nós não precisamos de Deus. Josué já estava ali com um grande exército, mas ele sabia que as dificuldades ali não era da forma dele. Ele foi lá, ele espiou a terra, ele olhou, ele sondou, ele conheceu as estratégias dos exércitos da cidade de Jericó, que era uma cidade-estado, que tinha seus poderes aquisitivos, seus poderes próprios, mas ele sabia que ele precisava confiar em Deus, e assim também somos nós. Então, meus queridos, a arca ela representa a presença de Deus, que deve guiar daqui para frente a nossa mente e o nosso coração. Então aqui é muito importante esta lição, meus queridos, que muitas das vezes nós achamos, eu estou super preparado, faço do meu jeito. Não, tem momentos que nós temos que entregar nas mãos de Deus, mas também nós não podemos cruzar os braços, deitar numa rede e dizer, Deus vai me dar tudo do jeito que eu quero. Não, nós precisamos conhecer, nós precisamos ter experiência com Deus. É isso que a nossa lição de hoje vai nos apresentar. Então nós precisamos vencer os obstáculos, Deus presente na nossa vida e nós preparados para os momentos. Parte 3, providência mais importante para a conquista da terra. De todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Muito interessante, meus queridos. Para a conquista, para galgar aquilo que nós queremos, para chegar aonde nós precisamos chegar. A providência mais importante é esta: é nós estarmos santificados. O que é santificação? Às vezes nós pensamos que santificação é simplesmente uma forma de viver. Santificação é simplesmente o meu traje. Santificação é eu não misturar com o meio de ninguém. Aqui a palavra santificação que Josué fala para o povo é o mesmo que fez o povo ficar 40 anos no deserto. Que o quê? O povo eles não queria viver para Deus. Eles não queriam viver ao modo de Deus. Mas eles queriam se espelhar nas nações circunvizinhas, nos reinos que tinham ao redor. Não, mas não era desta forma. Eles eram um povo diferente. Como a nossa leitura lá no texto do dia vai nos dizer, as nações tinham que olhar para eles e ver que a mão de Deus estava na vida deles, que ele era um povo de Deus. Então a santificação é um estilo de vida, uma maneira de viver, é viver para Deus. Então é vivermos o custo daquilo que Deus quer. Então a palavra santificação é viver separado. Então nós dizemos, não, eu vivo para Deus. É como nós falamos aqui na parte 2, né? É saber que eu sou guiado, meu coração, a minha mente é guiada pelo Senhor. O Senhor, ele me prepara, mas quem dá a direção é Ele. Então aqui é muito importante quando Josué
basta essa ordenança: santificai-vos. Quando o povo estava santificado, Jericó foi ao chão, as muralhas entraram a terra abaixo, ela não deitou, entrou a terra dentro. Olha como Deus é grande. Mas quando o povo não estava santificado, o povo estava querendo viver da sua moda de viver, foi quando aconteceu, quando o exército de Josué foi conquistar a cidade de Ai. Acã estava errado, ele não estava pecado, mas ele estava fora da vontade de Deus, ele escondeu um erro, e ali o que aconteceu? A derrota foi certa. Por quê? Eles não estavam santificados, eles não estavam vivendo em verdade. Então é muito importante nós olharmos para a providência mais importante da conquista. Então, se você quer conquistar algo, se você tem um projeto de vida, não precisa ser somente espiritualmente, profissionalmente, a sua forma de viver, a sua família, o seu relacionamento, o que você queira, você pode viver. Mas é importante você saber que Deus é o seu orientador. Como Josué fez, Josué estava altamente preparado, um grande comandante, mas ele sabia que todo o preparo que ele tinha não era o suficiente se ele não confiasse em Deus. Então tudo aquilo que nós temos não é o suficiente se nós não confiarmos em Deus, se nós não vivermos para Deus, se nós não santificarmos para Deus. Amém? Então a providência mais importante para a conquista. Então aqui nós vamos andando, que o nosso tempo é curto, e nós vamos para a parte 2, as dificuldades no caminho da bênção. Então nós temos um caminho, nós temos uma trajetória, e nós não podemos pensar: não, se Deus está na minha vida, tudo é fácil, tudo é um mar de rosa. Não, vai surgir algumas dificuldades na nossa caminhada, mas nós precisamos saber que o Deus que nós estamos servindo, o Deus que está nos guiando, é o Deus da providência, o Deus que sustentou Israel durante 40 anos no deserto, o Deus que fez uma promessa de colocá-lo na terra prometida, estava com eles. Parte 1, a prova. O Jordão transbordava. A grande prova de Israel estava aqui, o Jordão transbordante, e lá do outro lado estava a terra prometida. Poucos passos, aproximadamente 7, vamos colocar mais longe, 10 metros, separava Israel da terra prometida, que era a distância do Jordão. Ali poucas distâncias estava, mas aos olhos humanos esta dificuldade seria impossível. Como nós já falamos aqui, né, a travessia do Mar Vermelho não tinha outra opção. Eles tinham que atravessar, porque o Egito vinha para matar os hebreus. Então ali eles estavam encurralados. Então eles não tinham outra opção. Mas aqui, para atravessar o Rio Jordão, era muito diferente a situação. Eles estavam já bem, eles estavam já numa parte do território já conquistado, que era a Transjordânia, onde já fazia parte da nação, mas agora eles precisavam compreender que Deus tinha na vida deles era muito maior, que Deus tinha na vida deles era muito grande. Então agora eles tinham uma opção: nós podemos ficar aqui muito bem, viver aqui muito bem, ou nós podemos ir avante. E assim também somos nós. O grande erro nosso, que nós não podemos fazer de maneira alguma, é nos acomodar. Israel podia, nesse presente momento, se acomodar. Não, vamos viver aqui, tudo bem, mas não, nós precisamos entender que Deus, Ele tem algo que nos incomoda. Deus, Ele tem algo que nos impulsiona. Cada um de nós temos isto, o desejo de vencer, o desejo de conquistar. Então isto falou mais alto em Israel. Então aqui vai nos dizer: atravessar o Mar Vermelho rumo aos Sinais para não morrer pelas mãos de Faraó era uma coisa, mas passar o Jordão para entrar numa guerra sanguenta contra dezenas de cidades e estados fortificados há séculos, a situação era muito diferente. Lá do outro lado estavam grandes exércitos, né? Quando eles foram lá em Números, quando eles foram os 12 espias sondar a terra, eles viram grandes homens, grandes gigantes, homens fortes, cidades fortalecidas. Então a situação era muito diferente, mas a sede de conquistar falou mais alto. Então ali o que acontece? Agora eles precisavam atravessar o Jordão. Então vai nos dizer: exige muito mais a coragem
a fé e a coragem. Todavia, além do grande empate, de aguardava um obstáculo humanamente intraspassável. Além de atravessar o Jordão, eles precisavam vencer os exércitos que estavam do outro lado. Eles precisavam vencer as cidades fortificadas. Aqui o escritor vai dizer a cidade de Jericó, por exemplo, ela já havia sido fundada há 800 anos atrás. Ela não era simplesmente uma tribo ou uma cidade, mas era uma cidade-estado. O que é uma cidade-estado? Ela tinha seus próprios governos, ela tinha seu próprio exército, ela tinha suas próprias fontes de renda, ela não dependia de outra cidade, ela não dependia de um reino maior, mas era uma própria cidade. Então o obstáculo era muito grande. Então era importante dependermos de Deus, era importante que eles dependessem de Deus. Então somente a fé no Senhor Todo-Poderoso poderia fazer a diferença. O que acontece? Tem coisas em nossas vidas que aos nossos olhos é impossível, mas a nossa sede, a nossa fé, impulsionada por Deus, nos leva a conquistar. Então se você tem algo na sua vida que você tanto dilata no teu coração, que tanto impulsiona, eu digo para você nesta manhã que você deve colocar em prática, que você deve ir à frente, ainda que tenha grandes obstáculos, como aqui o grande Rio Jordão na sua cheia, que era uma coisa que aparentemente, humanamente, seria impossível. Então é importante que você coloque a tua confiança em Deus e acreditar que o Rio Jordão vai abrir e você vai atravessar. Você vai chegar onde você deseja chegar, quando a tua fé está no Senhor. Durante as dificuldades na caminhada da bênção, nós falamos aqui da provação, agora o tópico, a parte 2 vai falar a bênção no tempo da ceifa. Meus queridos, eles tinham grandes dificuldades, mas os olhos dele não poderiam estar centrados somente na dificuldade. Quando nós colocamos os nossos olhos apenas na dificuldade, nas lutas, nas provas, nos embates, as nossas vitórias ficam mais difíceis. Mas quando nós não centramos tanto nas dificuldades, e nós conseguimos colocar os nossos olhos nas bênçãos que pode ser nos proporcionada, além das provas, nós compreendemos que se torna mais fácil, mais prazeroso. Então aqui vai nos dizer a bênção no tempo da ceifa. Olha como Deus é maravilhoso. Os israelitas chegariam a Canaã no tempo da bênção, pois naqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos. Deus já tinha preparado uma farta colheita, tendo em vista que os hebreus comeriam dela. Olha para você ver como Deus é grande, como Deus é maravilhoso. Às vezes nós estamos passando um momento tão difícil agora, nós estamos numa situação tão complicada que parece que nós não vemos saída. Mas a visão do nosso Deus é tão grande, o amor dele é tão transbordante, que ele está nos dando uma experiência aqui, mas ele já tem um grande banquete preparado para nós. Já tem pessoas trabalhando para te promover a sua bênção. Pessoas já estão trabalhando, colhendo fruto para que você alimente deste fruto. Foi o que aconteceu com a nação. Enquanto eles estavam ali esperando que o Rio Jordão abrisse, quando eles estavam se preparando para guerrear contra o exército de Jericó, Deus já estava providenciando fartas colheitas. Então, se você está atravessando uma grande dificuldade hoje, não concentre os seus olhares somente na dificuldade, mas concentre naquilo que Deus pode te proporcionar. Então aqui o Senhor surpreende o seu povo com frequência, pois enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Deus do outro lado apontava um faltoso banquete de bem-vindo para os seus filhos, certamente com o mais excelente fruto da terra de Canaã. Olha para você ver como Deus é grande. Quando nós estamos aqui, Deus já tem algo maravilhoso para a nossa vida. E às vezes nós estamos pensando, mas essa luta, essa prova, Deus ele está trabalhando, até mesmo nas dificuldades. Quando nós pensamos que, mas fulano é uma pedra no meu sapato,
fulano é a minha prova. Deus usa desta prova para nos abençoar. Às vezes nós pensamos, mas fulano vive no pecado e vive me prejudicando. Então é importante que nós compreendemos que Deus vai usar essas pessoas como um canal de bênção na nossa vida. A grande preocupação de Israel, o grande problema de Israel foi o que o abençoou. Foi o que estava trabalhando, guardando no celeiro, para que quando eles entrassem na terra, eles possuíssem a terra com abundância. Aqui em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26, tem um versículo que eu gostaria de ler para a nossa aula hoje, que diz assim: Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que nele têm o seu prazer. Olha para você ver. Quanto ao pecador, Deus o encarregará de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-lo a quem o agrada. Também isto é vã e frustrante. Então o que acontece? Se você tem prazer no Senhor, se você vive para Deus, se você separou a tua vida para Deus, Deus ele tem o prazer em te abençoar. Agora aquele que vive no pecado, e muitas das vezes são pessoas que traz grandes problemas, grandes preocupações. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está fazendo que essas pessoas se ajunte riqueza, se ajunte coisas para entregar em nossas mãos. Foi o que aconteceu com Israel. Então é muito importante nós sempre confiar no Senhor. Amém? Parte 3. O milagre da travessia do Jordão. Então aqui nós vemos 3 estágios, né? A prova, a bênção e o milagre da travessia. Quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocavam a água do rio, Deus começou a realizar um milagre. Então, meus queridos, para que Deus realize um milagre, é necessário o quê? É necessário ter a tua participação. É necessário que nós envolvemos com a causa. O milagre não aconteceria se Israel continuasse sentado, acampado à beira do Jordão. Mas para que o milagre acontecesse, foi necessário que colocasse o pé do sacerdote na água. Então, para que o milagre aconteça nas nossas vidas, é necessário ter a nossa participação. Quando nós olhamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando Pedro e João sobem ao templo, ali havia um paralítico, e aquele paralítico pediu uma moeda, e Pedro e João dizem: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus, levanta e anda. Ali eles estavam profetizando que no nome do Senhor Jesus, mas somente eles falar não foi suficiente. O texto vai dizer que eles teve que tomar o paralítico pela mão e levantar. Então que houve a palavra, mas também houve a ação. Então, para que o milagre acontecesse, foi necessário que o sacerdote pegasse a arca. Quando ele colocou o pé na água, o rio começou a se abrir. Então eles começaram a ver que a água não estava alta, mas a água estava se abaixando. Então eles começaram a caminhar. Então, para que o milagre aconteça, é necessária a tua participação. Não ore pelo milagre e fique deitado na cama. Não ore pelo milagre e fique sem se mover. Mas para que o milagre aconteça, é necessário a nossa participação. Quando foi abrir o mar vermelho, da mesma forma, Moisés orou a Deus, pedindo uma solução, e Deus disse que tenha nas mãos, toque na água. Então é necessário a nossa participação para que o milagre aconteça. Então, meus queridos, Deus ele está disposto a nos abençoar, a nos fazer milagre, mas há necessário a minha participação, há necessário que eu envolva para que a bênção aconteça. E aquele paralítico lá de Atos 3, ele levantou porque, além da palavra de Deus, houve uma atitude, houve uma ação dos apóstolos. Então, além da palavra de Deus, é necessário uma atitude nossa, é necessário uma atitude minha. Parte 3, tópico 3, né? Um evento para não esquecer. Aqui, meus queridos, no último tópico, quando já vamos caminhando para a conclusão, é necessário nós não esquecermos. Muitas das vezes Deus faz grandes coisas na nossa vida e nós esquecemos. E nós não lembramos mais. Deus cura, Deus abre porta de emprego, Deus responde às nossas orações e nós não lembramos mais. Mas aqui nós estamos diante de uma história, diante de um texto,
diante de um estudo que vai nos preparar a sempre estar lembrando, né? Lembrando o que Deus tem feito. Então a parte 1 vai dizer, o memorial de Deus. Deus falou a Josué para que chamasse um homem de cada tribo, a fim de que tomasse uma pedra no leito do rio e erigisse um memorial em Gilgal. Então Deus, ele pediu um memorial de Deus. Então Deus, muitas das vezes, ele pede para nós, um milagre vai acontecer, um milagre vai surgir, mas você vai lembrar deste momento. Todo mundo precisa lembrar deste momento. Então Deus diz a Josué, pega um homem de cada tribo e cada um deles vai levar uma pedra como memorial. Então ali o Senhor estava dando a Josué que aquele momento fosse marcado. Então aquela pedra não era uma pedrinha pequena, mas uma pedra grande, que houve um sacrifício. Então ela faria ali o que? Uma montura de pedra, que seria 12 pedras. Então o que acontece? Ali estavam uma pedra para cada tribo. Então todo mundo, quando olhasse para aquele monte de pedra, perguntaria, o que é esse monte de pedra? Aí a pessoa contaria, não, isso aqui foi Deus que abriu o Rio Jordão e tal. Assim também precisamos ser nós na nossa vida. Nós precisamos fazer alguns marcos na nossa vida. Nós precisamos fazer coisas que marcam aquilo que Deus fez na nossa vida. Porque gerações virão e precisam saber. Hoje nós estamos vivendo um tempo que muitas vezes as pessoas falam assim, mas Deus não faz milagre como antes. Deus faz milagre. Mas o problema é o que nós estamos aqui na aplicação do tópico 3. Os eventos acontecem, mas nós esquecemos. Nós esquecemos o que Deus fez. Então é importante nós lembrar, nós registrar, escrever. Os irmãos mais antigos eles tinham um costume muito de escrever na Bíblia, ó, Deus fez tal e tal coisa. Hoje nós não fazemos mais, nós não temos um diário entre nós e Deus, aquela coisa de aquelas meninas adolescentes faziam o diário, né, marcavam tudo que aconteceu no dia a dia. Nós não temos isso, nós precisamos ter um memorial entre nós e Deus. Ó, hoje Deus fez isso. Se nós marcarmos cada coisa que Deus faz para nós durante o dia, no final do ano, nós temos a condição de escrever um livro, porque Deus a todo dia Ele vai dar prova vivíssima de que Ele está presente na nossa vida. Ele nos dá prova de que nós vivemos pela providência de Deus. Então é muito importante nós termos um memorial na nossa vida, um livro de memorial. Toda mulher, quando ela está grávida, quando ela está preparando o enxoval da criança que vai nascer, ela faz questão de ir lá na loja, na papelaria e comprar o quê? Um diário para escrever a história da criança. O primeiro dia, o que aconteceu, tudo mais, a primeira palavra, e vai escrevendo. E chega um dia que ela esquece onde ela pôs aquele livro e ela para de registrar. E nós precisamos registrar, porque a nossa vida é um livro, é um memorial dos milagres da bênção de Deus. Então é importante nós registrarmos aquilo que Deus faz por nós. Parte 2, o memorial de Josué. Meus queridos, nós vemos aqui Josué como um grande líder e um homem disposto a obedecer à voz de Deus, mas um homem que está disposto a ir além. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus fala assim que aquele servo que faz somente aquilo que é para ele fazer é considerado um servo inútil, né? Ele faz só a sua obrigação e pronto. Aqui Josué nos dá uma prova de que ele estava disposto, a sua vida estava nas mãos de Deus, um líder ativo, um líder imperativo, um líder que confiava inteiramente em Deus. Então aqui vai dizer um memorial de Josué. O que Josué faz? Ele faz um memorial dentro do Rio Jordão. Então quando eles estavam atravessando ali, 12 pedras ficaram colocadas como um altar dentro do Rio Jordão. Um memorial, um altar dentro do Rio Jordão. Eles passaram, deixaram a pedra e ali ficou um memorial, como uma marca de que o dia que o rio abaixasse, ali estava a marca de que houve um povo que atravessou ali e deixou uma marca. Então, quando você passar por um momento difícil, deixa uma marca, como Jacó lá no vale de Jaboque deixou uma marca
na vida dele. Então nós precisamos entender que os momentos difíceis da nossa vida marcam a nossa vida, marcam a nossa história. Às vezes nós pensamos, não quero lembrar desse dia, como o Jó fala, né? Não quero lembrar do dia do nascimento. Às vezes nós não queremos lembrar do nosso sofrimento, mas é importante nós lembrarmos, porque quando nós estamos lá nos lugares mais baixos, lá nas profundezas das nossas dificuldades, Deus está presente conosco. Então é isso que o Josué nos traz no seu memorial. Então nós precisamos entender que Deus ele está conosco, que nós precisamos marcar a nossa história. Nós precisamos ser uma pessoa proativa, uma pessoa que aprendemos com as dificuldades, aprendemos no vale, aprendemos no monte, aprendemos na bonança, aprendemos em todo momento da nossa vida. Então, olhando para a vida de Josué, nós vemos que o Josué ele teve um memorial e nós precisamos também ter um memorial. Parte 3, o próprio memorial, o propósito do memorial. Aqui o propósito do memorial, nós vemos na Escritura que em vários pontos, diversos pontos, foram levantados o memorial. Por exemplo, quando Deus fala com Abraão, o que Abraão faz? Não, eu quero me sacrificar ao Senhor, vou preparar um cordeiro e tal. Então ali levanta o que? Um memorial, ali levanta um marco na sua vida. Nós vemos quando vários textos da Bíblia, as pessoas que tiveram um encontro ali com Deus, não, pera aí, eu quero fazer isso, eu quero marcar esse momento. Então Deus, Ele quer que nós tenhamos um memorial, um propósito de memorial, um lugar onde nós temos Deus, um lugar onde nós temos um contato com Deus. Então é muito importante, meus queridos, nós entendemos o propósito do memorial. Sabemos que naquele lugar nós vemos Deus, naquele lugar nós recebemos algo de Deus, naquele lugar nós recebemos um benefício de Deus. Então é muito importante nós olharmos para a Bíblia Sagrada e ver que Deus ele se fez presente em vários lugares e hoje também não é diferente. Se você tem um propósito, se você tem o hábito de ter um encontro com Deus, um lugar onde você sentiu Deus, onde Deus te tocou, então é importante você saber que aquele lugar tem um propósito na tua vida. É muito importante. Então aqui, meus queridos, na conclusão da nossa aula de hoje, fala: a travessia dos filhos de Israel pelo Jordão constituiu-se em um marco histórico para os hebreus, pois demonstra a boa vontade de Deus para com seu povo e conceder-lhe uma terra que emanava leite e mana mel. Então aqui nós estamos falando de um memorial, né? Os obstáculos que surgiu um obstáculo que era o Rio Jordão, mas ali foi um memorial que marcou que Deus ele tem a vontade e o prazer de abençoar. Então que você possa compreender, meu querido, que Deus ele tem o prazer de abençoar a tua vida, que Deus ele te permite passar por situações difíceis para que você compreenda que Ele está no cuidado, que Ele está no controle, que Ele tem o controle da situação. Então, meus queridos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós entendemos que a nação de Israel alcançou aquilo que Deus colocou ao seu coração. Então aqui, como diz nosso texto diário, né? As nações precisam olhar para nós e entender que o nosso Deus é um Deus grande, um Deus poderoso. Eu quero concluir esta aula lendo aqui em Efésios capítulo 3 e 20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então é importante nós sabemos que Deus, Ele pode fazer muito mais do que nós pensamos. Então não vamos olhar para as dificuldades, nós vamos olhar para o Deus que nós servimos, um Deus que nos concede a vitória para vencer os obstáculos, um Deus que tem o prazer de que o seu povo seja um povo vencedor, um Deus que vence a guerra, um Deus que nos dá estratégia a cada dia, um Deus que nos dá direção. Então que nós possamos saber que vai surgir obstáculos, mas Deus ele vai nos dar vitória. Como nós dizemos aqui, né?
A água, nós precisamos ter a sabedoria da água. A água ela não discute, mas a água com obstáculo, mas ela desvia. Então é muito importante nós olharmos e entender que nós precisamos alcançar o nosso objetivo. Nós precisamos aprender a contornar os obstáculos e chegar aonde nós precisamos chegar. Então que Deus te abençoe, que esta seja mais uma manhã de aprendizado na nossa vida, mais uma oportunidade que Deus nos concede de estudar a sua palavra. Fecha os teus olhos, quero orar pela tua vida. Deus poderoso, Deus grandioso, graças te damos por esta manhã que o Senhor nos concede de estar diante da tua palavra. Deus de graça, Deus de vitória, Deus poderoso, a tua palavra diz que o Senhor é o Senhor da guerra, e nós estamos numa peleja a cada dia, Senhor, e o Senhor é o nosso supremo capitão, o Senhor tem nos dado a direção, as diretrizes, ó Deus, para nos fazer um povo vencedor, e como diz aqui a verdade prática, a síntese de hoje, ó Deus, o Senhor Jesus é a nossa fonte, o Senhor é aquele que nos faz vencedor, que nós possamos compreender que em Ti nós somos mais do que vencedor, porque Tu és a nossa fonte de milagre, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Abençoe o Teu povo, Senhor, nos dê sabedoria a cada manhã, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, que Deus te abençoe.